Recentemente eu ando falando muito sobre vírus aqui no canal. Criei alguns, testei outros. É sempre a mesma coisa. Os vírus sempre existem para fazer o mal. E foi procurando novos vírus na internet que eu encontrei um diferente. Um malware feito para divertir as pessoas. Era um patinho que ficava andando pela tela fazendo a maior bagunça. Eu achei isso muito interessante e pensei em recriar esse vírus do meu jeito e mandar para os meus amigos no Discord testarem. E olha, deu muito certo. Então, se você pelo menos assistiu ao meu vídeo testando vírus, então deve se lembrar do MEMZ, aquele malware que ao ser executado, triste história. E depois de ver tudo aquilo, é bem difícil não ter medo desse tipo de programa. Mas eu garanto que nesse vídeo aqui, eu não vou mostrar nada de assustador, muito pelo contrário. O vírus que eu vou recriar foi feito para entreter as pessoas. É um patinho que segue você por todo canto, fazendo de tudo para te irritar. Falando assim, parece até que é algo ruim, mas vai por mim, é bem engraçadinho. Esse programa, o Desktop Goose, foi criado com o objetivo de ser um vírus meme. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Um mini Yoda que vai ficar o tempo todo atrapalhando quem instalar ele no PC. É basicamente um amigo virtual. E para fazer isso, como de costume, é necessário uma linguagem de programação. E eu sei que você já não aguenta mais ouvir falar em Python. Mas olha só que interessante. Dessa vez eu troquei de linguagem. Para fazer o então batizado Odavírus, eu decidi usar C#, que bem resumidamente é uma linguagem muito utilizada na criação de jogos na Unity. E decidido isso, eu só precisava começar. Antes de escrever os códigos, era necessário criar o personagem que ficaria no lugar do patinho. E não foi muito difícil de encontrar um avatar perfeito, o Oda bugado. Depois de redesenhar ele, eu já poderia começar a criar o Odavírus. Mas a gente tem que concordar que esse bonequinho aqui, estático, não é tão interessante. Então eu fui pro programa de edição e comecei a animar ele. Fiz a animação do bonequinho mexendo os braços e as pernas enquanto anda e pronto. A primeira parte do Odavírus já estava pronta. Bem, como no Goose, o Odavírus deverá aparecer sozinho na tela, sem nenhuma imagem de fundo. Então eu simplesmente adicionei o GIF em uma janela vazia e marquei ela como invisível. Bem fácil de início. O próximo passo seria fazer com que o personagem se movesse pela tela. E eu confesso aqui que demorei umas boas horinhas nesse processo. Além de ter que programar a movimentação de todos os lados, eu precisei automatizar essas funções para fazer com que o Odavírus ficasse andando para todo lado, como se tivesse vida própria. E até que ficou legalzinho. O mini Oda andava livremente pelo monitor. Só que ainda estava muito fraco. Ele não fazia nada além disso. Então eu comecei a programar algumas interações. A primeira delas foi a de roubar o cursor do mouse. Eu basicamente escrevi um script que faz o mini Oda seguir a seta do mouse e puxar ela para um dos lados da tela. Uma ação simples, mas acredite, bem irritante. A segunda interação é a melhor de todas, na minha opinião. Resumidamente, eu escrevi um código que faz o vírus pegar uma imagem aleatória do computador e arrastar para a tela do usuário, bem semelhante ao pato. E sério, é muito engraçado ver o Odavírus puxando imagens que eu nem sabia que existiam mais no meu computador. Mas eu não parei por aí. Adicionei algumas falas pro Odavírus, sons de efeito e até músicas. Também criei uma animação dele dançando para quando tocassem as músicas. Nossa, que coisa horrível. Mas é claro que vários erros ocorreram durante o processo. O próprio Windows identificou o programa como um vírus. Só que o mais triste de tudo é que a função que eu mais queria implementar acabou saindo fora de controle. A ideia seria fazer com que a cada 30 segundos um novo Odavírus aparecesse na tela. Mas infelizmente isso acabou dando muito errado. Nossa, cara, nossa, meu Deus. Não, solta o meu mouse. Solta o meu mouse. Olha só, gente, ele tá pedindo pra você se inscrever, hein? Se eu fosse você, eu me inscreveria. Um tempinho depois, o meu computador não aguentou e acabou desligando sozinho. Então, se eu fosse você, eu realmente obedeceria a ele. E sim, isso foi um teste mal sucedido. E você não tem ideia da quantidade de vezes que isso aconteceu. Era algo muito perigoso de se implementar. Então, infelizmente, eu tive que descartar o trecho do código que fazia isso. E depois de muitas horas programando e testando,
trabalhando. Eu havia virado a noite e quando já passava das 6 horas da manhã, eu finalmente consegui terminar o Odavírus. Eu só precisava criar um instalador com todos os arquivos necessários para enviar aos meus amigos. E foi bem fácil até. O próprio WinRAR nos ajuda nessa questão. Eu só compactei tudo em um único arquivo e programei a descompactação para instalar o vírus e executar ele logo em seguida. Com tudo isso pronto, eu parti para a melhor parte disso tudo: enviar o Odavírus pras vítimas. Eu fiz um amigo virtual aqui, cara, pro meu vídeo. Alguém quer testar? Como assim, velho? É tipo um SimSim? É um amiguinho virtual pro Windows. Se alguém quer testar aí, você quer testar, joguinho? É, pode ser, mano. Odavírus.exe. Ah, Oda. Executa. Aí você tem que clicar em install. Não, deixa aí, pô, deixa aí. Qual foi, Oda? É o bagulho do WinRAR, mano. Executar. Vou roubo de dados aqui. Não, roubo de dados. Ah. Eita, ele se mexeu, mano. Eita, ele... Ah, tá. Pensei que ele ia pro outro monitor. É, o que é que você quer aí, Oda? Ele foi pra um lugar que eu não sei, mano. É um bolinho pra você, cara, de presente. Obrigado, Oda. Arthur, você quer testar o meu amigo virtual que eu criei pro meu vídeo? Eu quero agora, pode mandar aí. Install. Pudim. Ele roubou seu mouse. Eu quero ver. Pudim. Ele falando pudim é muito bom, velho. Olha isso, Arthur. Não! Eita porra, lá. Ó a divulgação, olha lá, velho. Ó, ele trouxe um bolinho pra você, cara. Ai, que fofinho. Um cupcake que eu quero. Ai, que susto, porra. Caraca, que susto, velho. Que susto, velho. Foi a música no talo, mano. Bem, se você assistiu até aqui, aposto que quer saber se eu vou deixar o vírus para download, mas infelizmente eu não vou poder fazer isso. Como eu disse lá no meio do vídeo, o Windows identifica o programa como uma ameaça, e eu acho meio estranho liberar um vírus para download, fora que muita gente poderia acabar alterando o programa para uma versão mais destrutiva, e eu não quero ser acusado de estragar o PC de ninguém. Enfim, foi bem divertido criar o meu próprio vírus, e eu espero que você tenha gostado de assistir o processo. Eu venho planejando trazer algo grande envolvendo Minecraft, e seria interessante saber a sua opinião sobre. Deixe aqui nos comentários se você assistiria um vídeo relacionado ao Mine. Isso vai me ajudar muito. Eu gosto de pudim. Até mais.